No campo, muitas famílias ensinam os mais jovens a fazer a lida. Tem também as fazendas que contratam, treinam os funcionários. Pois agora, cientistas estão ensinando robôs a rodar pelas lavouras, executando diversas tarefas. Eles já matam insetos, aplicam produtos. São alguns exemplos de como a robótica pode transformar a agricultura. Veja na reportagem da Mariana Fontes, David Faria e Edson Gabriel. As máquinas já se acostumaram a desfilar pela lavoura. Mas essa aí prefere ser chamada de robô. O que pode soar meio estranho para quem imagina os robôs como aquelas figuras de lata que cuidam da casa ou são convocadas para batalhas espaciais. Mas o que é que a gente deve esperar da robótica no mundo real? Olha, é bem difícil encontrar um consenso, uma resposta única para essa pergunta. Mas, no resumo, dá para dizer que robôs são máquinas programadas para realizar algumas tarefas por conta própria. E para conseguir essa proeza, os robôs têm sensores, câmeras que conseguem enxergar, se localizar, sentir o ambiente. São máquinas, equipamentos que fazem a tarefa sem a supervisão humana. Robô de verdade tem que conseguir fazer o que a gente faz. Ou até melhor. Mas aí é um risco para a gente. Não necessariamente. O homem realiza muitas operações que são muito penosas. A parte mais interessante, talvez, da máquina é que amplia a capacidade do homem. O engenheiro mecânico Ricardo Inamaso é pesquisador da Embrapa Instrumentação em São Carlos, São Paulo. Ele faz parte da equipe que desenvolveu este robô em parceria com uma empresa privada e com a Faculdade de Engenharia da USP, também em São Carlos. O primeiro modelo foi criado em 2012. Ele coleta dados sobre as plantas para ajudar a desenvolver novas variedades. A forma manual precisa de uma quantidade muito grande de pessoas anotando. E o robô pode trazer essa vantagem para gerar mais variedades de frutas. Hoje, essa máquina é usada em pesquisas e pode incentivar empresas a investir em robôs agrícolas. É que a robótica já está bem avançada em indústrias automotivas, por exemplo. Essa fábrica, na Grande São Paulo, tem 75 robôs que montam mais de 100 cabines de caminhões por dia. Mas na zona rural, o cenário é outro. A agricultura não tem esse ambiente controlado e as variáveis são muito mais intensas. Tem umas iniciativas muito interessantes, monitorando o campo, mas ainda está muito no começo, né? E entre aqueles que estão desbravando a robótica para as lavouras brasileiras está um cientista cubano. Eu nasci em Cuba. Eu nasci em Cuba, no município que chama Alquiza. O Britaldo, ou Brit, se formou em engenharia e foi trabalhar para o governo cubano desenvolvendo tecnologias para cana. Nos anos 90, veio algumas vezes para a região de Araçatuba, São Paulo, para conhecer as usinas do Brasil. E ele diz que voltou para a terra natal cheio de vontade de modernizar as coisas por lá. Eu fiz muito por tratar de fazer o melhor para Cuba. Eu sempre tentei fazer o melhor para Cuba e não pude. Mesmo com os problemas que o Brasil tem, aqui é muito melhor para fazer coisas tecnológicas. Então eu pensei, bom, vou fazer no Brasil. Então eu disse, bueno, lo faço no Brasil. Depois de quase uma década de idas e vindas, o Brit se juntou a outros cubanos que também participavam desses intercâmbios no Brasil. Eles eram, ao todo, 7 cientistas, todos ligados à área de tecnologia. Entre eles, a Leslie Gonçalves e o Henrique Ponce. No ano de 2007, esse grupo criou uma empresa que funcionava nessa casa aqui. E eles não só trabalhavam juntos, como também moravam nesse imóvel. Era para economizar dinheiro nesse começo? Era um problema puramente financeiro. Nosotros chegamos de Cuba. A única coisa que a gente trouxe de Cuba foi uma caneta. Então, precisávamos que a empresa prosperasse para a gente seguir em frente. Juntinhos assim, eles criaram um computador de bordo para máquinas agrícolas. E o produto vingou.
Depois que a empresa deu certo, vocês quiseram continuar morando juntos? Não. A equipe toda nem caberia mais no mesmo teto. Hoje são cerca de 800 funcionários, que agora também montam robôs. Que seria a maternidade de robô. Podemos dizer que aqui é a maternidade dos robôs. Imagina sair de um pequeno computador de bordo e chegar a um supercomputador. Porque esse robô que você está vendo aí tem de 3 a 4 computadores que se comunicam entre eles. Foi um desafio tecnológico muito grande. O robô montadinho vai para um campo de testes. Pela internet, um funcionário escolhe a missão que ele deve executar na lavoura de soja. Dá para dizer que se o sujeito aí fosse um técnico agrícola, as câmeras seriam os olhos, que tiram fotos para registrar na memória tudo que ele vê. A função dele é de monitoramento tanto do desenvolvimento da lavoura quanto das quantidades de praga, infestação, plantas invasoras. Por se tratar de um equipamento que usa energia solar para estar se movimentando, a partir do momento que a gente tem ali a primeira incidência do sol, ele já está apto para iniciar e trabalhar até o final do dia fazendo essa coleta. Então ele multiplica por várias vezes a quantidade de amostras que ele precisa tirar e consegue avaliar milhares de plantas num espaço de tempo muito pequeno. Além de coletar dados, o robô usa essas barras para despejar herbicida nas ervas daninhas. Mas como é que o robô sabe qual que é a hora de abrir o bico? Você não nasceu sabendo o que é um cachorro, mas viu vários cachorros, sempre com alguém dizendo, olha o cachorrinho. Em algum momento, aprendeu a diferenciar um cão de um gato. Assim como nós, humanos, as máquinas também podem ser ensinadas. Nessa sala aqui, todos esses profissionais fazem tipo um treinamento. Por exemplo, aqui ele vai marcando o que é soja, o que é erva daninha, o que é soja, o que é erva daninha. Um processo que se repete milhares de vezes, com milhares de fotos da lavoura, até que em algum momento, aquele robô que a gente viu lá no campo passa a pensar por conta própria. Essa capacidade de aprender faz parte do que chamam de inteligência artificial. E é isso que permite que o robô seja também um motorista. Quando ele chega por primeira vez num talhão... Quando ele chega ao talhão, ele precisa aprender qual é a linha do plantio, porque ele não pode pisar nas plantas. Então, a primeira coisa que ele faz é percorrer a lavoura e criar um mapa. Aí ele sabe qual a melhor forma de chegar a tal ponto com o mapa que ele próprio criou. Com o próprio mapa que ele já criou. O preço varia de acordo com o modelo, mas ele custa em média R$380 mil. Essa fazenda, que fica em Cesário Lange, São Paulo, é uma das clientes. Como produtor, a gente está muito acostumado a fazer teste. Com o robô não é diferente. A gente trata o robô como uma máquina, um equipamento novo que tem que ser testado. A família do Felipe abriu as porteiras para essa novidade 2 anos atrás. Entre outros serviços, o robô foi usado para pulverizar essa área com 60 hectares de soja. Mas os grãos ocupam um total de 1.400 hectares. Por isso, o Felipe ainda não pensa em aplicar os produtos só com robôs. Ele é muito mais voltado para catações, para aplicações pontuais. Não é para substituir o meu pulverizador. Então, assim, nessa parte prática do robô ainda tem alguns detalhes a serem ajustados, principalmente nessa parte de transporte, né? Como que eu vou levar ele de um lado para o outro. O que fez muito sentido inicialmente do lance do robô foi o lance da economia, né? Rendimento e economia. Então, ele tem entregue isso até hoje. E a fazenda também tem outro modelo que estica o expediente. Quando anoitece, ele acende essas lanternas de LED. Os insetos são atraídos pela luz e levam um choque fatal. A fabricante diz que a tecnologia foi desenvolvida para quebrar o ciclo reprodutivo de pragas e que ela foi validada pela Unesp de Botucatu por ter um comprimento de ondas que não atinge polinizadores como as abelhas. O caçador de insetos ele é bem novo. Tem muitos ajustes ainda a serem feitos, mas vindo esses robôs com esses manejos, vamos dizer, sustentáveis, né, que você não usa nenhum produto, nada, só tende a agregar. E como que você enxerga que está caminhando essa relação entre a inteligência artificial e a inteligência humana no campo? Na agricultura,
Eu acho muito difícil conseguir substituir 100% da mão de obra humana, mas que a gente está agregando cada vez mais nessa questão de máquinas aí para minimizar os erros humanos, isso sim. E olha, pelo menos aqui tem funcionário que vê com bons olhos essa mudança. O Dudu é chegado numa tradição. Tá o tempo todo protegido sob a aba de um chapéu. Dentro e fora do trabalho. Eu só não uso dentro da casa, mas se pudesse usar também. Mas são as modernidades que fazem a cabeça dele. O Dudu sempre foi fascinado por trator, colheitadeira. E por causa desses equipamentos, ele veio pedir um emprego aqui. Eu cheguei para ele e falei, Felipe, eu quero entrar aqui por causa das máquinas, cara. Eu falei, essas máquinas aí me encantam. E quando falaram que ia chegar robô aqui? Foi aquele susto, aquele espanto, né? Aí quando ele falou que ia vir aqui, eu pensava nisso, um robozinho, tipo um drone pequeno, monitoramento, não um enorme do jeito que eles são hoje, né? Agora, com 25 anos, ele está cursando agronomia. O que o Dudu mais quer é aprender a criar coisas automáticas. Sonha em fazer parte de um campo de novidades que ainda estão por vir. Você não tem medo da máquina um dia chegar a fazer seu trabalho e não precisarem mais de você? Como fala, eu acho que não. Eu imagino assim, a gente lá no conforto do escritório, tá lá, e as máquinas totalmente em campo, automatizadas. Será que um dia você vai criar um robô também? Quem sabe? Mas eu quero chegar lá. Se você criar um robô, ele vai usar chapéu? Eu acho que o logotipo dele vai ter chapéu. No próximo bloco, os robôs que dão comida para os porcos e sossego para os criadores, que já estavam cansados de carregar todo o peso sozinhos. Exigem dedicação diária. Quem tem vaca leiteira pode levar uma vida sem folga. E se você cria porcos, tem que alimentar de domingo a domingo. Na segunda parte da reportagem, você vai ver que já tem robô sendo usado para fazer o trato dos suínos. A gente imagina um campo cheio de robôs. Cada vez mais ele está multitarefas. A inteligência artificial ela é uma coisa que ela é ilimitada. Olhar para o novo traz de volta a velha pergunta. Qual o espaço do ser humano diante de tantas máquinas? Criatura versus criador. Um clichê que tem mais de 100 anos. A palavra robô vem de robota, que em tcheco significa trabalho forçado. O termo tem origem numa peça de teatro de 1920. O espetáculo contava a história de robôs que foram criados por seres humanos para trabalhar em fábricas. E eles eram muito eficientes, bons de serviço. Até que um dia, esses robôs se juntaram para destruir toda a humanidade. Isso é uma história de ficção, né? A realidade que eu imagino seria uma realidade muito mais próspera, as máquinas trabalhando de uma forma muito mais colaborativa com o homem. E essa colaboração já está dentro da nossa casa. Os robôs entraram varrendo, tirando o pó. No hospital, fazem parte da equipe de saúde. Direcione as linhas de laser para a porta do endoscópio. Com o desembaraço de quem dá pontos num minúsculo grão de milho. E no campo, os produtores também acolheram essa parceria. O que um robô tem que ter ou fazer para o agricultor brasileiro querer fazer esse investimento? Olha, ele tem que ser útil. Por exemplo, no caso da ordenha, tem tido retorno não apenas econômico, mas é um bem-estar. Faz pouco tempo que a gente mostrou essa ordenha robotizada. Aqui, as vacas entram quando querem, atraídas pela ração. E a máquina aproveita para tirar o leite. Então a vaca entrou, ele vai fazer a higienização e desinfecção dos tetos e ele também serve como estimulante para ela soltar o leite. Então ali já tem o laser, que ele já sabe exatamente a posição de cada teto. Mas as vacas não são as únicas a se misturar com os robôs. Na Serra Gaúcha, também tem porcos recebendo um atendimento motorizado. A região sofreu com as enchentes de maio, mas a tempestade poupou essa granja no município de Vila Flores. Aqui, a ração é servida por um robô.
Faz 2 anos que a família fez esse investimento. E eles pagaram, na época, R$85 mil. Deu medo colocar dinheiro numa coisa que o senhor não sabia se ia realmente valer a pena? Deu, né? No início, com certeza deu. A gente colocou o robô aqui nas granjas com o objetivo dele se pagar, né? E graças a Deus é o que está ocorrendo. No computador, ficam registrados o tamanho do lote, idade, horário dos tratos. E o robô usa essas informações para distribuir a quantidade exata de comida para cada baia. Quando ele acaba o serviço, para no ponto para reabastecer. Se enche de ração e de água, que é para deixar a comida mais úmida e melhorar a digestão. Molhando a ração, eles consomem bem melhor. A família adaptou o piso, colocando um trilho, e fez essa garagem para o robô recarregar as energias nos intervalos. E pensar que pouco tempo atrás, tudo isso era feito à mão. Enchia o carinho e com balde mesmo. A gente ia largando comida nos coxos. E conforme eles iam crescendo, tinha que aumentar a quantidade. Aí ficava mais difícil. Isso 3 vezes por dia, de domingo a domingo. Fim de semana, o Júnior até arrumava um tempinho pro que ele mais gosta. Ir com os amigos, fazer trilha mato afora. Mas ele nunca ficava até o final. Tá o horário, já tinha que voltar. Tratar os porcos. Quando o robô chegou, ele custou a pegar confiança no funcionário novo. Você ficava indo atrás para ver se estava... Todos tratam, desde de manhã até de noite, para ver se ele ia fazer tudo certo. Agora ele já dá sossego para o empregado trabalhar sozinho. Passa na granja depois dos tratos para dar uma vacina, trazer remédios. Nos fins de semana, ele também tem a ajuda da prima, Morgana. Eu sou apaixonada pelos animais, em especial pelo suíno. Desde quando eu era muito criança, sabe? Desde vir tratar, empurrar o carrinho, andar de carrinho, depois dos tratos, sabe? Mas as coisas não são mais como quando você era criança, não tem mais carrinho. Não tem mais carrinho, não tem mais balde, muito pouco. Agora é tudo robô. Outra coisa que mudou é que agora o robô ajusta a quantidade de comida de acordo com a fase de engorda do animal. Aqui o sistema está pegando o peso de cada animal. Então ele tá dando aqui que um animal está com 83 quilos, outros com 74. Pela câmera ele consegue ver o peso? Não tem uma balança ou nada do tipo? É pelo perfil do animal. A fábrica fica no município gaúcho de Caxias do Sul. O Maicon é engenheiro da empresa que fabrica o robô. E ele diz que esse sistema tem a ver com aquela capacidade que as máquinas têm de aprender. E as lições começaram do zero. A gente começou a analisar o perfil, o que era um porco de pé, um porco deitado, um porco tomando água. Então, a ferramenta foi treinando e foi aprendendo que seria o porco ideal, né? Por mais que a tecnologia avance, nem toda habilidade pode ser digitalizada. Você faz uma máquina aprender, mas é insuperável a quantidade de sensores que o homem tem. A sensibilidade, o histórico, juntar tudo isso ainda não é simples. Talvez um dia. Sensibilidade, história e talvez até um pouco de magia. Palmas que carregam as marcas de 81 anos. E foi nessas linhas que uma cigana teria lido o destino do seu Tony Posa décadas atrás. É muita coisa que ela me acertou. Ele jura que ela adivinhou quando ele ficaria viúvo e que garantiu que o próprio Tony viveria até os 93. Tempo suficiente para testemunhar muitas mudanças. O seu Tony mora no município gaúcho de Nova Bassano. E era tudo bem diferente quando ele começou a criar porcos e fazer roça por aqui. Nem energia elétrica tinha. Não, que uma velhinha de querosene, assim. E para dar comida para a criação, era tudo na mão. Tudo na mão. Hoje virou mundo. No ano passado, o seu Tony assistiu à chegada do robô. Disse, olha, o que está aparecendo. A cigana adivinhou muita coisa da vida do senhor, mas não adivinhou que ia ter robô alimentando porco? Não, nem a gente apareceu na TV, que... Essa parte ele esqueceu de te contar. A família financiou a compra do robô e construiu o galpão mais adequado para que ele pudesse circular. Uma estrutura conhecida como circuito infinito.
Em 30 minutos, ele faz um giro completo. A pausa para reabastecer é no meio do galpão. E a cada missão concluída, o Fabrício recebe uma mensagem no aplicativo. Seu trato foi realizado com sucesso. Olha, quantidade de animais tratados, o peso de ração solto, entrada de ração. Ele está com 19 anos e diz que esse tipo de tecnologia dá ânimo para continuar no campo. Por causa que hoje, para a agricultura, está difícil a mão de obra. Aí, o robô economiza bastante os desgastes nossos e também precisão em tudo nota 1000. O Fabrício é da terceira geração da família Posa, neto do seu Tony e filho mais velho do Fabiano. Meu pai criava 30 porcos por ano. Hoje eu estou criando 4.500. Eu vi um futuro na criação de suínos. Então, praticamente eu construí isso aqui pensando nos meus filhos. Hoje, ele já fala em dobrar a criação de suínos. O robô pode até ajudar nos tratos, mas sonhar é coisa que só cabe a nós. E se isso aí que o senhor está planejando der certo, o que o senhor vai fazer com esse dinheirinho que vai sobrar? Eu pretendo ir nas férias também, tirar minhas férias, né? Meu sonho é conhecer o Nordeste. Aí nessa viagem o senhor não vai mandar o robô para te substituir? Não, na viagem eu vou eu e a mulher. Eu quero que o meu filho se vire. Em uma publicação que reflete sobre o futuro da agricultura, a Embrapa cita a robótica como uma ferramenta que pode ajudar a aumentar o rendimento e a diminuir os impactos ambientais no campo. Mas faz uma ressalva. A conexão à internet precisa se espalhar pela zona rural para que mais agricultores se beneficiem desses avanços. O Globo Rural de hoje termina por aqui. Bom dia para você. Um ótimo dia e até domingo que vem.